Hoje Deus tem condição de fazer morada em nós. Essa é a grande boa nova. Deus tem condição de fazer morada em nós. Isso é uma boa nova. Saber que Deus tem condição de fazer morada em nós. Já faz 2000 anos que isto aconteceu. Mas essa mensagem tem que ser publicada. Tem que ser divulgada. E agora apresenta-se a ocasião propícia para expandir esta mensagem para toda nação, tribo e língua. Pois quando essa mensagem do Evangelho eterno for estendida a toda tribo, nação e língua, virá o fim. Deus tem condição de habitar em nós. Olha o grande privilégio que tem o homem. O homem estava separado de Deus. O homem se tornou morada de demônios. É por isso que você vê tanta maldade no homem. Essa maldade é produto de quê? Do bem? Não. O bem não é mal. Mas essa condição de morada de demônios, morada de maldade, morada de ira, rancor, ódio, que vai gerar no mundo esse clima de matança. Nós vemos países em guerra, jogando carro blindado, bomba, metralhadora no outro. Vemos gente que só pensa no lucro e deixa outros sem pão. Outros com tão grandes salários e milhares e milhares com salário tão pequenininho. Este é o mundo. Desequilíbrio. Poucos tendo muito, muito mesmo. E muitos tendo pouco. E outros quase nada. E outros nada. Que condição é essa no mundo? É a maldade. Espírito chamado egoísta. Espírito de ganância. Espírito de ocupar altas posições. Espírito de domínio, que é o poder, que é dominar. São espíritos. Há no mundo uma outra opção. Há no mundo uma outra identidade. E essa opção chama Jesus Cristo. Ele veio trazer uma imagem. E essa imagem que ele veio trazer é a imagem de Deus para essa terra. Em Jesus Cristo você vai encontrar a vontade de Deus. Ele falou, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então ele trouxe dentro de si a vontade do Pai. Jesus Cristo trouxe a vontade do Pai. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós a temos na pessoa de Jesus Cristo. É nessa pessoa que vamos conhecer a vontade de Deus. Ele falou, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Isto é, eu vim demonstrar a vontade do meu Pai.
e eu só faço as coisas que ele me mostrou. Jesus Cristo dependia do Espírito Santo para isso. Assim que ele recebia a visão do Espírito Santo, ele demonstrava isso para o mundo. Por isso que nós vamos ver Jesus Cristo curando. Naquilo ele estava demonstrando um não à doença. Um não à doença. A vontade de Deus é um não à doença. E ele disse certa feita por uma pessoa: vai, não peques mais, para que o seu estado não fique pior. Vá e não peque mais, para que o seu estado não fique pior. Interessante, né? Ele dizer para o doente: vai e não peque mais, para que o seu estado não fique pior. Relacionou a doença com o pecado. Jesus mostrou aí que a doença tem uma causa, o pecado. E nós sabemos que o pecado tem uma origem. E a origem do pecado, aqui na terra, tem como base aquele que trouxe e que enganou 1/3 dos anjos de Deus lá no céu. E o céu não aguentou mais ele. O céu não tolerou mais ele. O céu não tolerou mais esse enganador, que durante dia e noite ficava, diz as Escrituras, em Apocalipse, acusando os homens. E seu espírito era enganar todo mundo. O seu perfil era enganar todo mundo. Esse era o perfil dele. E de tal maneira que ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos do céu, que foi chamado a sua cauda. E depois, o céu o rejeitou. Ele não gostou da ideia. Então ele quis fazer um combate. E ele entra em combate com Miguel, o arcanjo de Deus. E vem Miguel e seus exércitos. E vai esse dragão com seus exércitos, 1/3 de anjos. E diz as Escrituras que nesse combate ele não prevaleceu. E ele caiu do céu. E o céu se alegrou, pois saiu do céu este grande perturbador. Este cujo perfil era enganar a todos. E além disso, ele buscava acusar os irmãos. E o céu ficou contente. Mas só que o céu disse: ai da terra, porque esse dragão veio parar na terra com a sua cauda. E a sua cauda, nós sabemos, é 1/3 dos anjos que foram enganados por ele. Foram lançados aqui na terra. E diz as Escrituras que ele vem bravo, ele quer destruir aquele que é nascido de mulher, mas não consegue. A mulher recebe 2 asas e se esconde dele no deserto. Aí então, ele vai fazer guerra contra os remanescentes da mulher. Aqueles que conhecem o testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que conhecem a mensagem de Jesus Cristo. E que se apoiam no sangue do Cordeiro. Por que se apoiam no sangue do Cordeiro?
porque Jesus Cristo foi aquele Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esta mensagem tem que ficar clara diante dos nossos olhos. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Diante do ponto de vista de Deus, o mundo está sem pecado, porque Jesus tirou o pecado. Diante do ponto de vista de Deus. E esses remanescentes sabem desse escudo. E quando esse inimigo tenta atacá-los, ele apresenta o sangue de Cristo aos olhos desse inimigo. E esse inimigo fica ofuscado. Não consegue passar. E também esses remanescentes, eles conhecem o testemunho de Jesus Cristo. Isto é, eles conhecem as mensagens de Jesus Cristo. E sabem que dentro dessas mensagens eles receberam autoridade. Eles receberam poder sobre toda a força do inimigo. Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele disse: eis que eu dou a você força, poder, autoridade sobre toda a força do inimigo. Essa autoridade quem nos deu foi Jesus Cristo, e esses remanescentes que conhecem a mensagem de Jesus Cristo, os testemunhos de Jesus Cristo, vão usar essa autoridade contra esse dragão. E ele vai ter que se dobrar diante dos pés. É quando os remanescentes vão pôr esse dragão debaixo dos seus pés. E quando pôr esse dragão debaixo dos seus pés, com o nome de Jesus Cristo, porque sem ele, ele sabe que não pode fazer nada. Mas com o nome de Jesus Cristo, virá o fim. Porque Jesus e Deus está esperando que esse remanescente aprenda a usar o poder do nome. O poder da palavra, e coloque esse dragão e seus anjos debaixo dos seus pés. E como esses remanescentes representam o corpo de Cristo, quando eles puserem esse dragão debaixo dos seus pés, estarão colocando o dragão debaixo dos pés de Cristo. E quando todos aprenderem a autoridade do nome de Jesus Cristo, a autoridade do sangue de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro, este inimigo vai estar debaixo dos seus pés. E o grande dragão não vai passar de uma pequenina lagartixa diante dos remanescentes. Uma pequenina inofensiva lagartixa. Vai tocar com o dedinho, vai embora, lagartixa, some daqui, some daqui. E esse grande dragão, com essa grande cauda, vai afastar-se, amedrontado, porque ele tem que ajoelhar-se diante desse nome. E ele sabe que ele tem que ajoelhar-se diante desse nome. Pois Jesus Cristo, quando esteve lá no abismo, aqueles 3 dias, quando ele foi vivificado pelo Espírito Santo, ele se levantou, tirou a chave da morte e a chave do inferno. Isto é, tirou a autoridade desse dragão. E toda a sua cauda contemplou a sua derrota. E essa vitória sobre o inimigo, Jesus nos entregou através do seu nome e do seu sangue. É assim que os remanescentes vencerão esse dragão com sua cauda, suas hostes, pelo conhecimento do testemunho de Jesus Cristo e do nome de Jesus Cristo. Pois agora eles sabem
que através do poder de ressurreição, que agora habita em cada remanescente, o inimigo sabe que ele tem que bater em retirada. Pois o sangue está dizendo, tirou o pecado do mundo. Então o inimigo não tem mais como acusar. Porque ele vai deparar com o sangue, ele esbarra e não tem como acusar. O pecado foi pago com o sangue de Cristo. Cristo apresentou o sangue, foi o cheque que pagou o pecado do homem. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, lhe é dado o poder de se tornar filho de Deus. Deus vem habitar nele através do seu Espírito. É o momento da reconciliação. O sangue nos reconciliou. Hoje Deus tem condição de morar em nós. Deus pode fazer morada em nós. Hoje podemos ser moradias de Deus. Deus conosco. Deus pode habitar em nós. O preço foi pago. O Espírito Santo, a glória de Deus, habita em nós e tem condição por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, hoje nós somos as moradas de Deus. Jesus Cristo foi e preparou condição para que essas moradas pudessem se tornar uma realidade. E hoje Deus pode habitar conosco. Jesus pode vir através do Espírito Santo e viver conosco até o fim. Até ele vir, de fato, com grande glória, na sua grande segunda vinda. Agora ele vem, mas ele vem a nós através do Espírito Santo. Ele diz, o Espírito Santo vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Veja o grande privilégio que Jesus Cristo concedeu aos seus remanescentes. E nós somos remanescentes. E todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado esse poder de se tornar um filho de Deus, um remanescente. Uma morada de Deus aqui na terra, onde Cristo pode vir de novo e habitar em nós. É uma boa nova, né? Saber que Deus pode morar em nós. Saber que agora pode ter diante dos nossos olhos o tema da presença de Deus, o tema da reconciliação, o tema da comunhão com Deus, o tema da nova criatura e o tema do reino de Deus entre nós. É uma boa nova, né? Tudo é possível para o que crê.